Os cartões. Chegou a conhecer, Marco, aqueles cartões de Só, computador? Nunca chegou a ver um? não, nunca nem vi. Cartolina. Só vi a história. Eu programei em Fortran 77, que tinha É, uns padrões que tinha a ver com aquilo, mas era, eu, Fortran. mas não cheguei a ter que usar isso, né? Era a nossa salvação aí, o Fortran. Nossa, Mas o Fortran até hoje uma linguagem atualizada, né? Ela é utilizada Parece que tem, como. né? Continua usando. grande parte dos programas da parte aeroespacial são feitos em Fortran. Ainda são, Avelina? Não sabia, não. É. Eu há muitos anos que não, acho que eu nem me lembro direito como que se programava, viu? Eu fiz tanto. Eu A Intel, programei e comecei a fazer, a primeira vez, foi em linguagem de máquina, né? Em E assembler. aí, nossa, Em assembler. assembler é terrível, né? Você tem que colocar tudo em binário lá. É. mas a Intel usa até hoje o Fortran como benchmark, eu acho, dos processadores dela. Eu tenho a impressão que todos os outros programas aí, inclusive, foram baseados no Fortran, né? Que foi o primeiro programa assim científico. Aquí te vieron ahí sentado. Ya te vieron ahí sentado. No te importa. No importa. ¿No quieres saludar? No, está saludando. E aí, Vinícius, você tá no hospital aí, no plantão? Qual a especialidade do Opa, Vinícius? sou pediatra. Opa! Pediatra. Estou no plantão Daqui a pouco eu chego nesse, da aqui. De vez última em quando eu vou dar infância. uma sumida. Se chegar paciente, eu tenho que atender. ¿Dónde faz plantão? Onde faz o plantão? Ô, plantão, estou aqui em Diadema. Diadema, no quarteirão da saúde. Diadema, Grande São Paulo. É. Pero, Aqui um olho na aula, outro olho aqui na caixa de paciente. Senta aqui, saluda. está bien. Senta um momentito. Está bien. Senta um momentito. Para el calendario. Um momentinho só, peraí. Tá bom, tá bom. ¿Por qué no pones la foto? Mas você tá falando do Fortran, o Fortran ele foi sendo atualizado, né? E Pois é. foi colocando novos recursos nele. Então ele continua sendo uma linguagem que aceita algumas. Ele vai se atualizando e colocando características modernas nele, né? Capacidade de rodar programas em paralelo, né? Então tem. Mas ele é compatível, digamos, compatível não, ele compete, né? Com o C++, por exemplo, essas versões novas aí. Não, inclusive ele. Tudo bem, Formagem? É Inclusive, formar. ele já tem programação orientada a objetos também. Ah, certo. Mas é que ele é um programa de nicho, né? O nicho científico de computação, computação numérica, né? Aí eu acho que não compete nas outras aplicações, eu acho. Acho que o C++ ele tem mais flexibilidade, né? Já usa o objeto como objeto, não? Então, mas o Fortran, nas novas definições, também aceita, né? Mas eu acho que não tem. Bom, também não sou especialista, né? Mas eu acho que você está certo, que não tem a mesma flexibilidade que o C++. Os recursos, né? Uma linguagem também cheia de recursos, C++. Né? Tempo atrás eu gostava de ver os rankings, né? Das linguagens mais utilizadas.
Eles nos fazem tempos isso. antigos, apareceram outras linguagens aí, como Então, o apareceram. Pascal, né? Não sei se o Pascal, talvez você tenha ouvido falar também, né? Tem, sim. Também já era estruturado e tinha um bem simples, que foi muito utilizado nos primeiros computadores pessoais, chamado BASIC. Muito simples. Foi desenvolvido por um aluno do ITA, pelo Salomão, esqueci o nome dele. Um aluno Foi isso, não sabia. Não. Foi por um aluno do ITA. Ele Era. estava na graduação quando desenvolveu isso. Não. Olha só. Salomão Golembeck, coisa assim. Ele era muito coloquial, né? Era uma linguagem assim, quase coloquial. Você ia escrevendo de uma forma muito simples, a programação ficava. Mas era um programa não muito otimizado. Sim. Mas funcionava bem nos primeiros computadores aí. Né? Eu cheguei a usar, inclusive, para cálculos mais simples. Sim. Né? No meu Atari XL800. Mas o Excel, ele tem um compiladorzinho dentro dele lá. Você consegue programar as funções que é no Basic. Você pode. Exatamente. Eu acho que é baseado no Basic. É baseado no Basic, até hoje é baseado no Basic. Oba, hoje estamos com a sala cheia aí. Seja bem-vindo, Jean, que eu acho que é a primeira vez que participa. Júlio também. Boa noite. Josué, boa noite. Também Boa noite. Bom, estamos com a sala cheia aí. Então, acho que nós podemos começar. Já são 8h03, né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o professor Vilhena por se expor a preparar esse seminário para nós, né? É um tema interessante. Vilhena, eu vou pedir para você se apresentar aí pro pessoal, né? Falar um pouco aí sobre sua carreira. E também agradecer a presença de todos aí que vieram, tá bom? Pode falar, professor Vilhena, pode falar, desculpa. Eu sou formado lá em matemática, na licenciatura e bacharelado pelo Mackenzie, né? Contemporâneo aí, estava na frente do Stempniak. Pouquinho na frente. Um pouquinho na frente do Stempniak lá. Quando eu estava terminando, lá no Mackenzie, eu fui o cofundador lá do chamado GRAN, grupo de qual o Stempniak também participou, né? Do radioastronomia lá do Mackenzie, né? E hoje chamado CRAN, né? Eu e o Pierre Cal participei junto com ele da fundação desse grupo aí. Aliás, o Stempniak também fez parte dele. Depois, logo cedinho, na época, eu consegui vir para o ITA, por indicação lá do professor Willy Maure, lá, que era amigo do Solacais. Eu vim aqui para o ITA, na época não era bem concurso para entrar, era praticamente por indicação, né? Então, eu com 22, 23 anos, vim aqui para o ITA dar aula lá, onde fiquei 32 anos, né? No primeiro departamento de matemática, depois na divisão de engenharia aeronáutica, no departamento de mecânica do voo. Fiquei trabalhando lá também no observatório, né? Aí me aposentei, aí fui para a Unesp, lá de Guaratinguetá, onde caí na expulsória lá com 70 anos, lá na matemática. Depois da Unesp, aí eu fiquei como professor visitante nacional sênior na Unifesp, 4 anos, aí terminou, fiquei 2 anos como pesquisador visitante no INPE, e já participava lá da pós-graduação do INPE desde a década de 80, né? E agora estou como professor afiliado lá na Unifesp e participo também da pós-graduação do INPE, né? Tive uma passagem, fiquei também uns 4, 5 anos, na época o salário do ITA estava muito ruim, a reitoria permitia que a gente desse aula à noite, então eu fiquei durante 5 anos junto com o ITA, dando aula também na Fundação Vale Paraibana de Ensino lá. Bom, então mais ou menos isso aí. E eu, como eu digo sempre, né, minha especialidade agora é exploração de menores especializados, ou seja, orientação de aluno de iniciação científica, né? E tiro proveito da capacidade desses alunos aí orientando. Bom,
Então, eu tive muito contato também, bastante tempo lá com o pessoal lá do especialização em mecânica celeste, lá com o pessoal do IAG, lá, meu orientador foi o professor Silvio Ferraz Mello, né? Fiquei muito tempo também lá, né, participando lá do IAG, lá na turma da turma da hoje chama dinâmica astrodinâmica. Bom, então é isso. O que eu pretendo, então, conversar com vocês hoje é sobre o problema de calendário cristão e data da Páscoa. É uma coisa um pouco complicada que vocês vão ver isso daí, mas que como é que vamos fazer para desenrolar isso daí? Bom, com isso daí, então, eu falo, inicialmente, eu vou começar a fazer algumas considerações, aliás, bem básicas, viu? Desculpe até uma audiência seleta, aí vou falar muitas das coisas que eu estou falando aqui são relativas a também, que eu usei para alunos lá da graduação, viu? Mas só para, na realidade, o que eu quero é fixar os nomes que vão aparecer aí, né? Com dia, mês, ano, né? Eu falar sobre alguma coisa, alguns calendários, também falar sobre a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e, finalmente, lá o calendário gregoriano, que aqui nós estamos usando, civil gregoriano que nós usamos atualmente. Bom, começando assim, acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver estar num lugar descampado, né? Ver numa noite sem nuvem, né? E ver um pôr do sol, né? Você vê, acaba o pôr do sol, você começa a ver o céu vai ficando claro, fica meio azulado, né? Depois até lá violeta, e de repente começa a aparecer um pontinho brilhante aqui, outro pontinho brilhante ali, como por encanto, né? Vocês se sentem como sentados no meio de uma redoma, né? Coalhado de pontinhos luminosos em cima, né? Por que essa redoma, né? Porque esses pontos estão tão longe, que parece que estão todos à mesma distância, né? E o lugar geométrico dos pontos equidistantes do ponto dado é uma esfera. Na realidade, é uma semisfera, né? Que a gente completa lá por... Então, começar a prestar atenção, começa a verificar que de um lado, né, começa a aparecer um monte de estrelinhas, do outro desaparecer, né? Porque isso, né, como a história do sujeito que nunca tinha andado de trem, né, começou a olhar pela janela, aí teve uma ideia, na volta eu volto de poste, que é mais barato, né? Então, ou seja, é a projeção do movimento de rotação da Terra na esfera celeste, né? Então, sei que de uma forma ou de outra, desde a mais remota antiguidade, né, os homens devem ter... Pense em você, um daqueles beduínos, né, vamos naquele deserto, aquele silêncio de um deserto, né, e realmente sem nuvens, descampado, sem nenhuma luz influenciando, ele pega segurando um cajado, com um cajado, imagina você, aquele véu, segurando um cajado, olhando para cima, né? Deu aquele espetáculo, né, de ponto, né? E certamente um outro pontozinho deve ter chamado a atenção. Então, chamar a atenção, poxa vida, onde é que está esse ponto? Quer contar lá para um amigo dele, onde é que está esse ponto aí, né? Não, aqueles três formando um triângulo, qual três que não formam um triângulo, né? Teve que, de alguma forma, tentar mostrar como é que fazia para chamar atenção para o outro, como é que estavam esses pontos lá no céu, né? E verificou também que tinha de vez em quando, tinha uns pontinhos lá que se moviam. A primeira coisa que ele deve ter percebido é o seguinte, que quando estava claro, tinha uma bola lá que não dava para olhar, né? Quando é escuro, a bola não estava. Então, aquilo ali devia ser responsável lá por estar iluminando toda aquela claridade. E de noite tinha uma outra bola também que mudava, desaparecia, ficava pequena, forma de C, forma de D, não sei o quê, ia desaparecia, e a partir de um certo número de claro e escuro, voltava a aparecer outra vez. E ele fica vendo, de uma certa forma, para ver isso, ele queria ver um outro fenômeno, que começava a registrar de alguma forma, com um pauzinho na areia, alguma coisa, anotava aquele. Com isso pode dizer que essa repetição de observação dia a dia, né,
e verificar, pode-se dizer que eles começaram a fazer uma ciência. Com isso, poderíamos dizer que a atmosfera, a astronomia é uma das ciências mais antigas que tem, né? Então, o que eles percebiam antigamente? Primeira coisa, dizem que dá para contar, nunca fiz isso, mas dizem que dá para contar por volta de 6.000 estrelas, né? Eles conheciam também a Lua, que passeava lá no meio das estrelas, né? Conhecia também os outros pontinhos que pareciam que passeavam no meio das estrelas, que era além do Sol, né? Marte, Júpiter, você conheceu esses 6, na realidade, que se chamavam Lua e Sol como se fosse um planeta, né? Seriam esses 6, 7 planetas, né, que conheciam na antiguidade. Daí talvez seja até a origem dos 7 dias da semana, né? Além do tempo. Tanto é que você pode ver que os dias se chamam, né? O lunes, martes, miércoles, Sunday, Monday, Tuesday, lundi, mardi, mercredi, jovem, em todas as línguas tem, a não ser o português, que é segunda-feira, terça-feira, mas, então, daí seria a origem dos dias da semana. Então, falando então para verificar no céu, eles percebiam lá algumas, no sentido de relembrar, né, mostrar para os outros, né, eles marcavam, tentavam ver figuras ali, né? Então, por exemplo, né, que essas, eles não viam na época, não tinha Cruzeiro do Sul, que era parte é pessoal do hemisfério norte, né? Mas veja, parece uma cruz, né? Que é o Cruzeiro do Sul, aqui, essas duas que estão do lado esquerdo aqui da constelação do Centauro. Só de curiosidade, essa que está mais à esquerda aqui, na realidade, se colocar um binóculo, você vê duas, parece 2 sóis, um do lado do outro, né? Mais ainda, se tiver um outro instrumento espectroscópico, vai ficar que são 3 pontinhos aí, uma estrela tripla, né? Da mesma forma, o pé da cruz, né? Então, eles começaram para relembrar isso daí, tem até tipo de uma lenda, contar uma lenda que diz de indígenas lá, né? Que tinha uma índia que tinha um passarinho que cantava, encantava todo mundo, e tinha uma índia que ficou encantada pelo passarinho, né? Aí o índio falou, eu vou caçar para vocês isso daí. Mas como ele começou a demorar muito para voltar, não sei o que, ela ficou, como diz o menino, ficou com pensão, né? Tacou, acho que pegou uma tocha, né? Não tinha, claro, a tocha foi atrás dele, né? Então isso está representado no céu, né? A cruz é um passarinho, a cruz é uma árvore, a ponta da cruz é um passarinho. Na frente tem o índio e atrás do passarinho, e atrás a mais brilhante, né? A mais brilhante era a Índia, né? Não porque é mulher, mas que estava com a tocha na mão, né? Bom, tem outras que veio também, né? Que eu constelação que o gigante chamava, vinha um gigante aí, que é a constelação de Órion, né? Porque aqui vocês têm as três Marias, do lado que embaixo o facão dele é uma Três Mariazinhas, em cima tem a, eu não vou falar o nome dele, tem a Bellatrix, Betelgeuse, mas não interessa o nome agora. Tem a cabeça, depois tem o ombro, veio um gigante aí, né? Tinha uma imaginação muito grande, mas era só para tentar relembrar, né? Se eu lembrar, veja, tentar ver figura aí, é muito coelhos, é muito... Uma que parece bastante é o escorpião, né? Que realmente lembra escorpião. Aliás, tem até uma outra lenda que vem antiga, né? Que desperta da constelação do escorpião, tem as Pleiades, as Híades, né? Que é dentro da mitologia grega, não sei o quê, ficava o gineceu, ficavam as virgens, as vestais, né? E o Órion, né, que o jogador era um bastante namorador e costumava fazer suas incursões lá pelo gineceu, né? Então, diz que Zeus, deus do Olimpo, ele falou, não, que eu vou colocar um bicho para tomar conta dela. Ele colocou o touro lá, que era a constelação do touro. Mas ele era muito forte e matou o touro.
Você colocou um cachorrão lá, o cão maior, como ele matava. Quando ficou muito orgulhoso, muito convencido, falou, eu vou colocar um bicho pequenininho, eu vou colocar um escorpião. Então, na hora que nasce o escorpião, que o sol desaparece, está quase 180 graus, né? Então, diz que está fugindo do escorpião. Isso é para relembrar que quando você tem, por exemplo, escorpião no céu, você não tem o Órion, né? Então, uma série de fenômenos eles já iam percebendo desde a antiguidade, né? Escorpião, né? Bom, só lembrar para mim que a constelação, na realidade, né, não são estrelas próximas entre si, não, né? A gente vê numa árvore, de longe vê o morro, parece que está tudo alinhado, né? Mas, na realidade, as estrelas, aparentemente, que formam essa posição aí. Bom, não interessa isso. Bom, os primeiros instrumentos astronômicos que eles usavam, né? Primeiro, claro, foi o olho humano e o cérebro, né? Que eles tentavam usar isso aí. E um instrumento que foi fundamental é um paletinho, pega um cabo de vassoura, na realidade não tinha vassoura, né? Pega um pedaço de pau, espeta no chão e começa a observar o seguinte: pega e vê o tamanho da sombra que esse palito aí projeta no solo, né? Perceberam que quando é de manhã, né? Claro, no nascente a sombra é comprida, né? Que o sol tá, a elevação dele é pequena, né? E ele vai medindo, à medida que vai passando as horas, essa sombra vai diminuindo, né? Até chega num ponto aí que de mínimo, depois começa a crescer novamente, né? E isso repete dia a dia, né? Eles perceberam que esse ponto que é a curva mínima aí é interessante, que define o que eles chamam a linha do meio-dia, né? Ou seja, o meridiano local, que, como os astrônomos dizem, a projeção do círculo máximo que passa pelo ponto e pelo zênite, né? Mas não, eles conheciam, então, como meridiano, essa sombra aqui, linha meridiana. Bom, dá para dizer que está sorte sul. E com isso eles conseguiam fazer, digamos, chamaram um relógio de sol, né? Como é que faz para medir tempo, né? Tentaram ver, sei lá, quando o sol nasce, quando o sol se põe, isso aqui, como é que eu posso medir esse intervalo de tempo aqui? Primeira ideia, põe um monte de gente para respirar, ver quantas respirações a pessoa humana dá nesse período. Se pegasse um asmático ali, dá um problema sério, né? Mas não interessa. Então, dá para fazer, desde nascer por até o pôr do sol, faço uma graduação, né? E dá para medir com o intervalo aí de dia, né? De quanto dura até do nascer ao pôr do sol, né? Faço uma divisão aí de acordo com, utilizando lá os babilônios, lá usavam o sexagesimal, né? Dividido em 24 horas, né? E o que eu quero dizer aqui é que, desde a antiguidade, eles já conseguiam medir intervalo de tempo. Isso é importante para medir intervalo de tempo, medir horas, né? E como é que faz para fazer de noite, né? Sei lá, eu pegava uma vela, né? Cedia, até passar duas vezes, o sol passar 2 vezes pelo meridiano, né? Então, eu vou fazendo aí uma graduação, né? Vou dividindo lá em 24 horas, depois 12, né? Faço minutos, segundos, conseguiria fazer entre um dia, entre outro, 1, 2, 3, 4, um dia, 3, 2, 1 ano, 2, 3, né? 100 anos, 200, 400, 500, fazendo isso, medindo todo dia, a gente consegue ter, né, se varia ao longo dos anos, tem uma duração lá de um dia médio, né? Você podia guardar aquilo numa vela ou fazer uma ampulheta, né? O importante, utilizando também
os instrumentos lá desde a época lá da Babilônia, né? O que é importante notar, o que eu quero chamar a atenção, é que essa constância, essa de observação, um dia, dois, três, e anotar isso daí, né? Só de curiosidade, eu participei da escolha de sítio para colocar o observatório lá hoje está lá em Brasópolis, né? E uma coisa interessante, uma coisa que ajudou, inclusive, também para ser Brasópolis, né? Tem diversas condições astroclimáticas aí, etc. Mas uma das coisas interessantes foi que tinha um sujeito lá em Brasópolis que há 20 anos tinha um caderninho e anotava lá: hoje choveu, hoje não choveu, hoje tem chuva, hoje tem nuvem, mas não choveu, hoje tem isso. Então, deu para verificar uma ideia da quantidade de céu aberto que tinha aqui naquela região. Isso ajudou bastante. Agora, pegam isso daqui, né, desde a época dos primórdios da humanidade, certamente deve ter alguém registrado isso, alguém que se interessava também por astronomia, né, vamos dizer assim, né, que ainda existia, como deve ter anotado. Então, eles tinham isso importante observar, que eles tinham isso com bastante precisão. E ainda aquele palitinho lá, o gnomo, né? Eles percebiam outra coisa, né? Que durante aquela sombra, né? Mudava, ficava pequena, grande, a sombra do gnomo lá, na linha norte-sul, ou seja, no meridiano, né? Aquela sombra mudava de tamanho, né? Mudava de tamanho. E tinha época que ficava a sombra maior, né? E daqui nós vamos ver daqui a pouco que aparecia justamente no inverno, né? Ou no verão, conforme o hemisfério que estivesse, né? Então eles percebiam que contra um dia, 2, 3, 4, um ano, 2, verificam, puxa vida, alguém teve a oportunidade, aquilo se repete, né? A cada 365 claro-escuros. Claro escuro, claro escuro, claro escuro, né? E aquilo repete de cada 365 dias, claro escuro, aquilo se repetia, né? Então, é a origem aí, praticamente, do ano, né? Mais ainda, em 238 anos antes de Cristo, já tinha Ptolomeu lá, Euergetes, né, que já percebeu o seguinte, que não era exatamente, né, 365 dias, né? Cada ano, cada fim de ano avançava um pouquinho, retrocedia, ou seja, que a cada 4 anos a sombra voltava exatamente no mesmo lugar. Veja a paciência que ele teve daí para fazer isso, alguém utilizando, pegando aquelas tabelinhas, vendo anotações, sei o quê, e foi de observações, né, que ele fez aqui, com aquela paciência tremenda. Veja, já 200 e tantos anos antes de Cristo, já percebiam que não era bem 365 dias, era 365 e um pouquinho. Isso, vamos ver daqui a pouco umas coisinhas. Bom, só de curiosidade, né, tem que lembrar lá que tem, se você pegar esse dia solar, se você fizer, não dá para fazer sombra com estrela, né, mas se pedir 2 passagens consecutivas do Sol pelo meridiano, que é o que seria, então, a definição de um dia, ou 2 passagens de uma mesma estrela pelo meridiano, né, observando lá com aqueles sextantes lá, que dá para perceber, que dá diferença. Né? Então, tem um dia solar e dia sideral aí, no caso, né? Dá uma diferença aí de 3 minutos e pouquinho, né? Interessa isso. Bom, outra coisa que eles observavam também é aquela fase da Lua, né, que eu vou precisar dessa anotação, que a Lua que mudava, né, mudava ficava bola, desaparecia, né, ficava metade, e anos e anos de observação, né, eles perceberam que como é que se repetiam, né, fazendo as continhas, quantos claros e escuros precisava para acontecer
entre duas luas novas ou entre duas luas cheias, né? Lembrar o seguinte, que a lua nova, quarto crescente, cheia, minguante, né? É um instante, né? Um instante preciso, eu diria, né? A lua nova, que é quando está totalmente nova, cheia, totalmente cheia, quarto crescente exatamente, né? Tá, né? Observando um dia, 2, 3, 4, né? Eles verificaram, né, que a alunação entre duas luas cheias, né? Claro que não tinha essa precisão ainda, né? Mas dava por volta de 29 dias e pouquinho, né? E se repetia. É importante que esse número aí vai ser, eles utilizavam inclusive para calendário, tá? Medir, né? Com medida de intervalo de tempo, né? De mês. Tem a origem também do mês lunar, né? Que é de 29 ou 30 dias, né? Bom, então, falar um pouco de calendário. O que são os calendários, né? Os primeiros calendários eram instrumentos para fornecer, né, astronômicas, né, ou astrológicas, ou ainda baseado conforme a posição das estrelas no céu, conforme fazia frio, né, fazia calor, tinha vento, não tinha vento, dava para plantar, dava cheias no rio, né? Então, para fornecer isso aí, eles precisavam saber prever quando é que isso vai acontecer de novo, né? Entendeu? Então, os atuais são formados por um conjunto de regras baseadas na astronomia, né? Agora, o que é então? O calendário é uma escala que divide o tempo em dias, semanas, meses e anos. Como é que surgiram, né? Então, como eu falei, a necessidade de homem contar tempo, controlar suas atividades, né? Prever quando é que vai acontecer de novo uma cheia, quando é que vai ficar frio de novo, né? Determinadas pelas estações. Então, para marcar um calendário, tem um ponto inicial. Então, como é que vai marcar esse? Tem que ser o início do calendário, devia ser algo que realmente marcante, né? Uma coisa marcante. Então, na data da Páscoa, estão envolvidos 3 calendários, que eu vou comentar um pouquinho lá, né? O judaico, o romano e o cristão. Esses 2 calendários envolvem um calendário que eu não vou falar nada dos hititas, do calendário gregos, né? Envolve também alguns ajustes, né? Chamado calendário juliano, o calendário gregoriano, além do calendário civil, né? Que começa a contar, em lugar de contar o dia a partir do nascer do pôr do sol, né? Como é que contar dia a partir da meia-noite do meridiano de Greenwich, né? Então, calendário judaico, Luar, né? Em árabe, os hebreus lá, em hebraico, né? Luar. Foi criada há mais de 3.000 anos. O calendário judaico, por outro lado, tem origem em histórias religiosas, né? De acordo com os hebreus, né? Os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação do mundo, a criação de Adão, né? Isso na realidade, é uma data lá de proléptica, que chamam lá, uma data, né? E a origem do ano 1, né? Está ligada, isso quando que eles começaram a ser contados, né? Mas o calendário judaico, na realidade, que é lembrar que entre como tem os criacionistas, que também, né, que tem dos judeus também tem, né, que acreditam que começaram a contar da data da criação do mundo, né? Então, a origem do ano 1 está ligada então à fuga do povo hebreu do Egito. Então, lembrar que é um calendário
lunisolar, ou seja, esse calendário eles contam meses a partir da Lua, né? Mas fazem ajustes para cair com fazer umas. Vejam, o problema que tem de fazer coincidir aqueles quebrados lá, né? 29, tá, 28, qualquer coisa lá, com 365,24. Tem uma conta aí que eu vou comentar um pouquinho para fazer dar certo. Isso é um bocado complicado, né? Então, o judaico usa a lua, né? Ele tem 12 ou 13 meses, conforme seja o ano bissexto ou não, né? E, segundo a crença judaica, a lua nova do mês de Nissan, né, onde teve, né, que eu vou falar daqui a pouco, corresponde a março e abril, né, no calendário deles lá, teria essa apontada por Deus a Moisés pouco tempo antes da saída dos escravos, né? Então, esse fato aí, segundo os judeus, teria acontecido 2.448 anos depois da criação do homem do mundo, né? Que é considerado o ponto inicial da contagem, ou seja, esse primeiro, o ano 1 deles, né, é considerado o ponto inicial da contagem dos tempos desse calendário, né? Só de curiosidade, as pesquisas arqueológicas e a tradição, né? Abraão deve ter vivido por volta de 1400 ou 1250 a.C., ou ainda de 1500 ou 1700 a.C., ou seja, mais de 3.300 anos. Então, a Páscoa judaica, vamos falar. Todos já conheci, nós temos católicos e judeus, israelenses, que temos religião a Deus, qualquer que seja a religião, né, ou evangélicos, todos sabemos, conhecer uma história de Abraão, né? Abraão era pai de Isaac, Isaac era pai de Jacó, Isaac usava fraque, Jacó usava paletó, com essa história, todo mundo. E teve começa com a história de um dos filhos de Jacó, o José, né, que era o Jacó tinha 12 filhos, mas um dos filhos dele, o José, os irmãos sabem que ele era queridinho do pai, né? E resolveram matar, depois, no lugar de matar, venderam o José lá para um bando de mercadores que levaram ele para o Egito, né? E no Egito, graças às habilidades dele, né, ele conseguiu prever uma seca muito grande, né? Muito grande. E conseguiu, ficou muito bem quisto lá junto ao faraó Apop, que se não me engano, né, na época dele. Ficou muito conseguiu, como é que se diz, subir na vida, vamos dizer assim, né, entre na época dos egípcios, né? E aí, quer dizer, ele conseguiu prever uma seca muito grande, né? E o pessoal tinha que pedir ajuda lá para José. Fala e peça para José, ite até Yosef, peça a José, né? Aquele que dava as indicações lá do pessoal para evitar uma grande fome lá na região. Então as pessoas iam pedir coisas por Moisés, e um dia apareceu lá na frente dele aqueles irmãos lá que tinham vendido ele, né? Alguns irmãos que tinham vendido. Os irmãos não reconheceram, mas José reconheceu. Aí ele mandou trazer o pai, aí, não era mineiro, veio o pai, veio a família toda, né? Acabou vindo lá, e acabou trazendo grande parte dos hebreus por lá para o Egito. E por inveja, e também os hebreus, eles não gostavam dos hebreus, né? Já naquela época tinham bastante habilidade lá para comércio, alguns progrediam, outros eram escravizados, né? O povo hebreu estava bastante perseguido lá no Egito, né? E aí, então, como eu falei, teve um Moisés lá, um que acabou matando lá um egípcio, né? E fez uma confusão tremenda. Bom, todos já conhecem, não vou contar aqui a história da Bíblia outra vez,
Mas então Abraão então disse o Senhor, né, a Moisés, vão tirar esse pessoal daqui do Egito, né? E esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, né? Então essa passagem, né, que tem da Bíblia foi a fuga dos hebreus que passaram 40 anos depois no deserto, né? Que foi o início, então, da chamada Páscoa judaica. Então, é o ano 1 da Páscoa judaica, né? Então, é celebrada de acordo com o calendário. Então, a Páscoa judaica é celebrada de acordo com o calendário próprio dos judeus. Ou seja, eles usam aquele mês dele, de santo, tem todo conta mês lunar, né? Eles contam por lua, não contam por... E aí você tem que fazer a correspondência entre o calendário deles, né? E esse ano que tem de 365 dias, né? Então, o Pessah do judaísmo inicia-se, então, a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte, né? O equinócio de outono no hemisfério sul. E é comemorado, então, durante 8 dias. Então, é a Páscoa judaica, né? Então, a primeira lua cheia do equinócio da primavera. Calendário romano. Calendário romano data da fundação de Roma, né? De Rômulo e Remo, né? Da história de Remo, que, por sua vez, mudou diversas vezes até a queda do Império Romano no Ocidente, né? Que é da ordem de 1453 depois de Cristo. O calendário usado, ele mudou várias vezes, né? Então, após 46 anos de Cristo, né, que ano chamado de confusão, né, foi o calendário chamado calendário juliano, né? Foi o calendário juliano. Por que chamando de confusão? É o seguinte, para aquela história, o dia, como é que eles comemoravam? 365, tinha dia que punha um a mais, fizeram fazer, no começo ainda fazia pior ainda, durante um certo tempo o ano tinha 350 e pouco, outro ano tinha 380, para dar uma média de 365,25, né? Fazia uma história. Mas aí havia uma confusão tremenda lá, que aí, através de Júlio César, né, do Juliano, que chama de homenagem a Júlio César, falou, não, vamos definir então agora o ano como 365 dias, 25. Ora, vejam, quando o Júlio fez isso, ele fez, primeira coisa, aconteceu uma confusão também, para acertar esse calendário, aqueles erros que tinham de 365, ele teve que tirar alguns meses. Então, sei que o pessoal, sei lá, foi dormir lá em fevereiro, não sei o quê, acordou em agosto, né? Alguns meses lá, não sei quantos meses, teve que tirar um monte de meses aí no meio. Aí, bom, tudo bem, só que ficou chamado de confusão porque o imperador falou, tira o mês, mas e imposto? Imposto vou cobrar, né? Tentaram cobrar imposto desse mês que não contaram, né? Isso é uma grande confusão. Então, o calendário romano, né, era um calendário, inicialmente era um calendário lunar, com 10 meses, começando no equinócio da primavera, né? E desde o fundador de Roma, né? Desde a segunda lenda, né? Começando com 753 a.C. Lembrar que essa data aí da fundação de Roma, como do calendário grego também, que usa lá a questão das Olimpíadas gregas, isso aí é historicamente bem documentado, né? Então dá para fazer isso com bastante precisão. Então, nesse primeiro calendário, né, ele tinha 10 meses de 30 ou 31 dias, né, que dava 304 dias. Aí tinha mais 61 dias que não contava nada, que corrigia com o inverno, né, entrava no calendário, né? Então, se chamava 61 dias que não era nada. Agora, a primeira reforma do calendário, que aconteceu, a primeira foi em 713 a.C., né? Reduziu os meses de 30 dias para 29 dias
e aconteceu 2 meses para fazer aquele 61, colocou 2 meses a mais. Um chamado Januários, né, que é Januar, que é, Januar é porta, né, em latim, né? Então, o início do ano, e Februários, né? Tem Februar, que é uma deusa dos mortos lá, então era o dia 28 dias. Então, no final do calendário, né, o seu tamanho tinha 355 dias, calendário solar, mais o mês extra, de 2 em 2 anos, para completar o ano solar, né, dava uma média de 365,25 dias. Né? Esse sistema aí não deu certo. Tentaram fazer uma confusão tremenda, uns usavam, outros não usavam. Né? Aí, o Júlio César falou, não, daqui, ó, eu falei, esses 45, 46 aqui, contratou lá um astrônomo, né, da época, Sosígenes, né, falou, não, vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz para acertar isso daí? Pega a cada 4 anos, coloca um dia. Né? Então, o dia passou, os romanos tinham contagem lá, as calendas, né? Então, aí no dia sexto, antes das calendas de março, né? Bissexto, antes dias, calendas Marte, né? E, na realidade, não é ano bissexto, é um dia que é bissexto, né? Então, o ano passou, de acordo com o calendário juliano, passou a ter exatamente 365,25 dias. É um erro. Que, na realidade, quando ele fez isso, confundiu mais ainda, que a duração exata do dia é 365,24 dias, né? Ou seja, 365 dias, mais 5 horas, mais 48 minutos, mais 47 segundos, que é o tempo que a Terra dá para dar uma volta completa ao redor. Veja, então, na hora que você faz todo ano 365 e mais um 4, tem um erro aí no meio. E esse erro aí vai se... Quando ele fez isso, essa fração aí, né? Ao longo dos anos, esse erro vai se acumulando. Calendário cristão. O início da contagem é o ano do nascimento de Cristo. Esse é outro problema, vamos ver. O ano em que Cristo nasceu só passou a ter sido como um primeiro depois de Cristo, né? Muito, quer dizer, claro que quando Cristo nasceu, falou, agora vamos começar a contar ano 1. Não, isso aí começaram muitos anos depois, né? Quase 700 anos depois, que foi tentar ver quando acertar lá, para começar a contar o calendário. Né? Então, para a maior parte das pessoas que viviam no Império Romano, né, esse ano do nascimento de Cristo era né, 754 ab ubi condita, ou seja, anos passados desde a criação de Roma, né? Ou seja, 754 anos depois da fundação de Roma que nasceu Cristo. E o 31º ano de Augusto, né? Ou ainda 46º ano do calendário criado por Júlio César, né? Vejam, isso daí está bem documentado por historiadores, né? O próprio, parece que a própria passagem de São Lucas, né? 3:1, né? Dá toda uma indicação de quando é que aconteceu isso daí, né? O nascimento de Cristo. Então, isso está muito bem documentado historicamente, né? Então, porém, que a definição de que o nascimento de Cristo seria o ano 1 só veio, né, depois de 1.286 anos depois da fundação do ano de Roma, né? Quem fez isso, né, foi um astrônomo, né, chamado Dionísio Pequeno, né, que determinou com alguns cálculos, né, que aquele ano era o 532 depois do nascimento de Cristo, né? Eles estavam nesse ano de 1286. Cristo, ou seja, a partir desse data aqui, ou seja,
que seria 532 anos antes, devia ser nascido Cristo. Lembrar duas coisas. Tem dois erros aí, quando ele fez essas contas aqui. Primeiro, chamou o ano que nasceu Cristo ano 1. Seria a mesma coisa que quando uma pessoa nascesse, nasce com um ano, né? Eu não tenho, falta o ano 0. Nosso calendário falta o ano 0. Outra coisa também, outro erro que ele fez, foi que teve um imperador, Augusto, que imperou 2 vezes, uma vez com o nome de Augusto, outra vez de César. Ele contou como sendo uma pessoa só. Então, daí errou, tem mais 2 anos de erro aí nessa questão. Ele foi fazendo o seguinte, de tanto a tanto imperador tal, de tanto a tanto imperador tal, foi fazendo as continhas e chegou a essa conclusão que o ano, aquele ano lá que Cristo nasceu, né, seria quando ele fez o calendário, seria o ano 532 depois do nascimento de Cristo. Fazendo aquelas contas todas. Páscoa cristã. Bom, Cristo era judeu, filho de mãe judia, né? Então, a paixão de Cristo se deu no tempo da Páscoa judaica. O Cristo festejava a Páscoa, o Cristo estava lá, né? Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. Então, o domingo de Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. Então, naquela época, vamos ver depois que Cristo está comemorando a Páscoa judaica, né? A judaica. Reunimos com o povo de Deus para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Primeira coisa, a Páscoa, né, que foi a partir da ressurreição de Cristo, é celebrada, então, no domingo, e não no sábado, como contam os judeus, né? Por que foi isso aí, né? Os cristãos pensaram, bom, por que tem que confiar no geu, fazer seus cálculos para determinar quando é que vai ser esse mês de Nissan, né? A Páscoa deve ser um sistema independente, vamos criar aí um Nissan cristão, né? Que sempre determinaria a data depois do equinócio. A questão de começar a primeira lua cheia depois do equinócio isso é por definir a Páscoa que eu chamo astronômica, né? Então, como é que faz para... O judeu calculava a lua a partir de lunações, né? E o pessoal usava lá o ano de ciclo solar, né? Então, a Páscoa devia ser num domingo, em um mês lunar escolhido de acordo com os critérios cristãos, né? Com efeito, um Nissan cristão e não um mês de Nissan definido pelos judeus. Então, como é que é determinada a data em que se comemora a Páscoa cristã? Então, essa pergunta, quem fez isso? A resposta está só no século IV depois de Cristo, né? Quando no concílio de Nicéia, né? No ano de 325. Durante esse concílio, as autoridades da Igreja Católica estabeleceram que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece o equinócio de primavera no hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa cristã é comemorada durante o período entre 22 de março e 25 de abril. Porque muita gente fala, será que ele não sabe quando que foi a ressurreição? Cada ano cai num dia, comemora... Não, então depende da lua, né? Ou seja, a Páscoa tem que ser no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece o equinócio de primavera no hemisfério norte, né? Então, a Páscoa sempre cai entre 22 de março e 25 de abril. Aí teve... aquele erro foi se acumulando, né? Que é de 365 dias, 25, faz essa diferença aí, né? E a Páscoa, com isso daí, a Páscoa não estava caindo, né, nesse período. Então, será que contaram alguma coisa errada? Né? Pularam alguns dias, o que aconteceu isso daí, né? Então, o inventor do calendário do gregoriano foi um astrônomo, médico, filósofo na época,
chama Aloysio Lilius, né? E esse calendário foi oficializado em 24 de fevereiro de 1582, através de uma bula papal, né, Inter Gravissimus, com o nome de calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIII. Então, interessante esse calendário, a primeira coisa. O pessoal, para acertar essa diferença aí, que foi acumulando, que é 375,25, né? Tinha dia a mais aí. Então, como é que vamos tirar dia? Então, o pessoal tem o dia lá de 5 a 14 de outubro, né? Eles tiraram esse dia, não existe. O pessoal foi dormir lá no dia 4 e acordou no dia 15. Então, acabou no calendário, não existiu, né? Bom, primeira coisa, quando foi feito esse calendário, né, não foi aceito de imediato. Primeiro, sim, veja, a mesma coisa que seria um calendário cristão, feito por um papa, né, por ordem de um papa, e o papa está querendo impor calendário para a gente, seria a mesma coisa que o chinês, que bom, de agora por diante todo mundo vai ter que usar esse calendário aqui, né? Os muçulmanos, né, vão ter que usar o calendário nosso aqui, que é a partir da fuga de Maomé lá, né? Cada um tem que fazer isso. Então, esse calendário foi aceito inicialmente em Portugal, Espanha, Itália, depois demorou alguns anos para ir para a França, alguns anos vejo que quando foi feito esse calendário, era justamente na época da Reforma, né? Então, pensava, tá um Papa impondo o calendário para a gente. Então, na Suíça, lá com os calvinistas, demoraram 150 anos lá para aceitar esse calendário, né? Os ortodoxos, né, do Papa, tanto é que na Rússia, até hoje, né, por exemplo, a revolução lá a revolução russa lá de outubro, na realidade aconteceu em novembro, né? Que eles comemoram. Mas para a grande maioria dos países, né, inclusive o Brasil, esse calendário continua sendo utilizado, né? Tem até a ISO 86. Então, como é que funciona esse calendário? Calendário solar, baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Possui 365 dias, dividido em 12 meses, onde 4 meses possui 30 dias, né? 7, 31 dias. Fevereiro é a exceção, trata-se de um mês com 28 dias, né? E ano bissexto possui 29 dias, fazendo com que o ano tenha 366 dias. Só voltando naquele calendário romano, quando passaram lá de 10 para 12 meses, né? Deram nomes imperadores. Por que julho tem 31 dias e agosto tem 31 dias, né? Um calendário, bom, o 31 dias é de Júlio César, né? Aí o imperador Augusto, por que sou menos que tem, meu dia de Augusto tem que ser menor? Tem que ter o mesmo dia do outro. Então passou a 31, né, também. O calendário, então, possui 52 ou 53 semanas, né, com 7 dias iniciados pela segunda-feira, como é segunda-feira, então o primeiro dia da semana é segunda-feira, e o segundo padrão internacional. Então, os anos bissextos são aqueles múltiplos de 4 e 400, mas que são divisíveis por 100. Então, o dia, na realidade, para contar, tem 360, a duração do ano, 365 dias, mais um quarto dia, menos um centésimo. O que significa isso, essa conta aqui? Para dar aquele número lá, 3,248, para dar aquele número. Esse menos 1 sobre 100 representa que todo ano múltiplo de 100
não é bissexto, mesmo sendo múltiplo de 4. E 1.400 representa que todo ano múltiplo de 400 é bissexto, mesmo sendo múltiplo de 100. Então, o ano 2000 foi bissexto, porque é múltiplo de 4. Mas o ano 1900 não foi, né? E o ano 2100 também não será bissexto, por ser um múltiplo de 100. E assim as estações nunca ficam defasadas. Bom, aí o professor Roberto, eu tenho, para falar outro sistema de metal, que eu não vou falar, tem o tempo atômico, o tempo que tem mais outros que poderiam ser feitos, tem outros ajustes aí pelo meio, mas eu não vou chegar nesse ponto. Então, mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, para veja a dificuldade que teve, para contar que um contava lua, né, ciclo lunar, outro contava ciclo solar. Como é que vai para bater um com o outro, né? Os judeus continuam utilizando o calendário deles até hoje, né? Me interessa tanto é que a Páscoa dele, não interessa o que o mundo faz. Os chineses também, tem o ano novo chinês dele, conta do jeito que quiser. Agora, o nosso, como está relacionado com o calendário, né, judaico, né, teve que fazer esse ajuste. Veja as contas que tiveram que fazer para ajustar, para dar esse número que está aí no meio. Bom, muito obrigado, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Muito bom, professor William, gostei bastante. A minha pergunta no final ia ser precisamente como é que você acabou respondendo, né? Precisamente como é que eles conseguiram corrigir a solução que foi proposta no calendário juliano. E é bem interessante isso daí. Eu lembro que na época 2000, né, a gente ficou nessa dúvida, assim, sempre saiu nos jornais aí, né, explicando por que foi bissexto, etc. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Vilhena. O Vilhena teve, na Revolução Francesa, teve eles tentaram acabar com esse calendário, né? Tentaram, fizeram aqueles meses, não sei se a gente chama de meses lógicos lá, tudo certinho. E você lembra aí, ou você sabe dizer por que não funcionou, o que deu errado, por que não funcionou o calendário deles? Não, tem várias coisas, por exemplo, está parecido com eles. Primeira coisa, bom, lembra que eles tentaram tirar o nome de Santos, de Assanço, né? Mas não é mais parte política. Eu não vou entrar nesse mérito aí, viu? Então, mas o calendário deles funcionava ou não era complicado? Não, é complicado também, mais complicado do que esse, né? Eles tentaram acertar o calendário gregoriano, eles queriam tirar o gregoriano, né? Uhum. E fazer uma outra contagem deles, é mais complicado ainda para fazer. Entre coisas complicadas, tinha que fazer a conta muito mais complicada para acertar essa fração toda aí, né? Ou seja, na tentativa de eliminar o gregoriano, eles fizeram uma coisa pior que acabou nem vingando. Né? Nem vingando, é. A ideia, viu, Júlio e Vilhena, não sei, é o seguinte, como eles tinham criado o chamado sistema métrico decimal, e todas as unidades seriam decimais, eles tentaram fazer, então, uma semana de 10 dias também, né? Um dia de 20 horas, né? Nós tínhamos o relógio lá ia até 10, não ia até 12, né? E várias coisas desse tipo. E a razão principal, então, é que isso não foi aceito, né, do resto do mundo, devido que o pessoal já estava muito acostumado. E então, acho que foi em 1805, o Napoleão retornou aí ao calendário gregoriano. É porque era uma forçação, né? Assim, né? Era muito difícil ser aceito, né, pelos outros países, aí, pela Inglaterra e os países importantes daquela época.
de Inglaterra, só de curiosidade, o professor Templiar que sabe disso, né? A escolha do meridiano, né? Para contagem de tempo, tudo, né? Isso. Aí houve uma troca, né? Que os franceses cederam lá o meridiano para os ingleses, né? E os ingleses cederam as unidades dele para os franceses. Né? Não, é que o metro foi definido em termos do tamanho do círculo da Terra, né? A 10ª parte de um quadrante da Terra. Mas que meridiano era esse? Eles já tinham feito medições aí razoáveis a respeito do formato da Terra, que a Terra não é esférica, né? Não eram terraplanistas, hein? Mas a Terra não é esférica. Então, os meridianos dependem da latitude. Então, eles definiram como sendo a 10ª parte do quadrante do meridiano terrestre que passa por Paris. Isso fez com que os ingleses não aceitassem o sistema métrico, né? E até hoje, né? Até hoje eles têm dificuldade. Os ingleses até que aceitam um pouco, né? Mas não, os americanos aí que não aceitaram. Então, esse era o problema da briga entre eles. Depois eu tenho uma pergunta mais bíblica também. Desculpe, eu vou falar aqui, mas é a última. Uma pergunta mais bíblica. Eu não sei se o professor Vilhena ou algum outro aí do grupo chegou a estudar aquelas idades do Gênesis lá, que Matusalém tinha 700 e não sei quantos anos, 979 anos, Enoque 375. Isso aí alguém sabe dizer como era essa contagem de anos? Não sei. A própria ideia, como é que contaram lá de ano do Adão, né? Do Adão, da criação do mundo. Mas o interessante é que eles citam a idade, né? Então, isso é uma coisa que, biblicamente, já que o nosso grupo é ciência e fé, porque a Bíblia é um livro histórico-doutrinal, né? Mas não é um livro científico, certo? Então, a gente tem os números figurados, às vezes, tal, mas como assim astrônomo e tudo, acho que não sei se tem importância ou não, porque a gente entende pela fé que a Bíblia é um livro histórico, doutrinal e não científico, né? Mas é uma curiosidade, né? Essas datas. Né? Eu posso fazer um comentário sobre isso. Primeiro que parabenizar o professor Vilhena. Sinto muito feliz de ver mais uma palestra dele. A gente trabalha aí há anos juntos. Meu nome é Josué, né? Fui aluno do professor Vilhena e de mestrado e doutorado, ele foi meu orientador. E agora eu estou trabalhando no ITA. E esses temas a gente já discutiu algumas vezes, né, professor? Você morou 2 anos em Israel, né? Eu acabei de voltar de Israel, fiquei 2 anos fazendo pós-doutorado lá. Israel. E eu tenho livro, tenho material, tenho amigo judeu, tenho, né, amigos vários. E é um assunto que eu gosto de estudar muito. Eu ia fazer um comentário, mas depois eu faço sobre a questão da data do nascimento de Cristo. Mas em relação a isso, existem diferentes perspectivas, né? Tem aí o estudo do texto crítico, né, de Gênesis, que é Bereshit, né, no hebraico. A estrutura na qual Moisés escreveu esse texto é uma estrutura na qual ele descreve Gênesis numa perspectiva histórica, ou seja, pode-se crer ou não se aquilo aconteceu, né, essas idades, os relatos de Gênesis e tudo mais. Mas o ponto é uma questão aí de fé. Mas a questão é a estrutura do texto hebraico em si, na qual ele foi escrita, foi uma intenção de descrever historicamente. Quem é criacionista tenta explicar uma das explicações que tem para essas idades é que existem estudos, né, que apontam que a questão de produção de vitamina C, organismos animais, por exemplo, que têm produção interna de vitamina C, eles conseguem prolongar um pouco mais de vida no número de vezes o seu organismo. E como esse tipo de estrutura parece que existe no corpo humano, mas está atrofiado, né,
uma questão de adaptação do organismo, e que eles dizem que aí isso deve ter sido perdido, esse uso, depois do dilúvio, e também as condições de vida que causou esse atrofiamento desse tipo de estrutura no corpo humano, e isso fazia as pessoas viver menos. Essa é a explicação que é dada. Porque pelo estudo do estudo o entendimento que... E assim também que judeus vão explicar isso também. Sobre o comentário que eu ia fazer, a questão o senhor comentou, professor, do cálculo que fez errado, né, que contou lá 2 períodos do imperador romano como ainda acabou perdendo a data. A data mais provável para o nascimento de Cristo foi por volta de outubro do ano 4 a.C. E se você vai contando, né, de outubro para outubro do ano 4 para 3, de 3 para 2, 2 para 1 a.C., aí de 1 a.C. você já pula para 1 depois de Cristo, porque não tem o ano 0. Isso faria com que ele, por volta de outubro do ano 27, tivesse sido batizado com 30 anos. E com 33 anos, né, e meio, morreria ali por volta de abril, final de março, que seria a Páscoa judaica, no ano 31. E até casa com as profecias, né, que se estuda, judeus, alguns cristãos, como os adventistas estudam, sobre as 70 semanas lá de Daniel até a vinda do Messias e tudo mais, e que começaria a ser contados por volta do dia da expiação em Yom Kippur, que é ali por volta de outubro também, de 457 a.C., seria 483 anos até o batismo, que cai no ano 27 e acaba batendo certinho. Uma maneira de você estimar essa data, até pelo livro de Lucas e também por relatos históricos, é que na história, Herodes o Grande, que é aquele que tentou matar os bebês por ocasião do nascimento de Cristo, ele morreu no ano 2 a.C. E como ele mandou matar os bebês até 2 anos de idade, então é provável então que Jesus nasceu 2 anos antes da morte dele, que é ali por volta do ano 2 a.C. Ele provavelmente também nasceu por volta do ano 4 a.C. Então é uma das maneiras que você tem para validar essa data. Pelo menos você acha como evidência histórica forte. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para o Vilhena também aí. A razão que... isso eu li há muito tempo atrás, né? Que o calendário juliano, né, que Júlio César aí aprendeu lá com os egípcios, é que os egípcios, eles mediam o ano a partir do nascimento da estrela Sírius. Isso. Quando a estrela Sírius nascia, né? Exato. Quando outra vez fosse nascer exatamente, dava 365 e poucos dias, né? Então, por isso que o calendário juliano foi um calendário muito bom, né? Corrigiu bastante já aqueles calendários antigos, não é isso, William? Exato, isso, exatamente. Eu não preciso começar isso aí, exatamente. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode perguntar, eu tenho umas perguntas também. Não, Marco, eu só queria complementar o assunto dos números, né? Que, embora eu entenda o que o Josué falou das possibilidades aí das vitaminas e tal, na realidade, a Bíblia sendo um livro histórico, mas e os livros são considerados os livros históricos, né, da Bíblia, que eu lembro também que os números na Bíblia têm muita simbologia, né? Então eu não queria fechar essa questão aqui, mesmo porque eu não tenho competência para isso, mas assim, lembrar que talvez também a gente possa ir para o lado assim do que esses números significam, né? E principalmente o Josué que teve em Israel, os números lá nas escrituras deles, eles têm muitos significados, né? Então fica a questão aí da contagem de tempo de anos lá daqueles patriarcas, né, antigos, mas também a possibilidade de ser uma simbologia, né? Não sei, né? Então eu posso procurar saber, porque eu tenho alguns amigos que são especialistas
em Gênesis, em a parte de arqueologia. Né? Tenho amigos da Universidade Hebraica de Jerusalém, arqueólogos também no Brasil. Eu posso até procurar algum deles, se for do interesse de vocês, para fazer uma palestra sobre isso. Aí eles podem falar com mais propriedade, com dados históricos, achados sobre a estrutura do texto e tudo mais. Tem uma coisa interessante, tem até um amigo que é especialista, que estudou muito, até lançou um livro junto com outro, um trabalho de, se não me engano, 30 anos, começou em 1980, a versão final do livro foi lançada até agora em dezembro de 2018. É um livro de mais de 600, que fala muito sobre a questão de calendário judaico, tabletes cuneiformes, a compatibilidade, né, de vários desses detalhes. Aí dá para poder estabelecer muitas dessas datas com maior precisão. Você comentou uma coisa interessante também, Júlio, sobre a questão da numerologia, que é muito usada pelos judeus hoje, mas ela não é uma coisa que é do tempo de Moisés, porque essa numerologia ela entrou no judaísmo, foi por volta do período do exílio babilônico, ali por volta do 5º século antes de Cristo. E Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele é por volta de 15 séculos antes de Cristo, então por volta de 1000 anos antes do exílio babilônico. Então, assim, teria que ser uma outra explicação para a questão do uso de numerologia, porque os judeus usam isso porque quando eles estiveram na Babilônia, eles absorveram muito do misticismo babilônico, né, introduziram. Tanto é que tem muito judeu hoje que acredita em astrologia justamente por causa desse período. Tem a Cabala, né? A tal da Cabala. Isso, a Cabala é um misticismo judaico. Muitos deles acreditam em reencarnação e coisas assim que deixaria Moisés de cabelos em pé. Não sei se Moisés era careca, mas se não fosse, ficaria. Coisas que o Moisés não ensinou e ainda mais condenou, comunicar com mortos, e coisas que os judeus começaram a acreditar depois desse absorver esse misticismo. E foi essas tradições, contra essas tradições que Jesus depois veio brigar lá com os rabinos, né? Não era em si com os ensinos, né, sobre o amor, tudo. É que por isso que Jesus várias vezes fala lá no Novo Testamento sobre vocês estão substituindo os mandamentos de Deus por tradições, ritos misticismos de homens, era desse. E, inclusive, estava toda essa numerologia. E os judeus, eles são pesados nessa arte eles estudam até hoje, e isso se sistematizou na Mishnah, né, no Talmud, e de lá que eles fazem esses cálculos. Mas, repito, isso é uma coisa do século V para frente, não é uma coisa do tempo da escrita do Bereshit, né, da Torá, que é o Pentateuco. Então teria que encontrar uma outra explicação que até hoje eu ainda não vi. A não ser que encarar que realmente Moisés essa informação é importante. Obrigado. José, eu tendo a concordar com você ao ler o Gênesis, né? E eu acho que o entendimento de que é um livro escrito com intenção histórica, né? Ele pode existir inacuidade no relato, mas não me parece que ele foi escrito com a intenção de ser uma alegoria, né? Então eu tendo a concordar com você. A transição é natural ali, quando ele vai falar de Noé, depois ele vai falar da Torre de Babel, já vem com Abraão, né? Ele faz uma transição, um smooth, né? Não tem assim um bloco separado. A gente separou em capítulos hoje, mas é uma coisa do século XVI, né? Que foi para organizar melhor, para identificar o texto, memorizar o capítulo, o verso, o livro. Mas para eles era um rolo só, né? Não tinha essa separação que facilita a gente entender, identificar um texto. Desculpa cortar você, pode continuar, perdão. E lendo, né, talvez na minha interpretação um pouco ingênua, a impressão que dá é que o autor também está querendo dizer que houve uma espécie de deteriorização do ser humano, né, o ser humano ele foi se distanciando cada vez mais de Deus e com isso ele foi perdendo um pouco do brilho que ele tinha ou das características positivas que Deus deu a ele. Às vezes eu tenho essa impressão. É o que parece, por causa o planeta mudou das condições, né? É o entendimento de Moisés, que o planeta, por não ter mais, né, o pecado entra, isso vai degenerando, né?
Exatamente. As formas de vida vão encolhendo, vai ficando tudo mais fraco, né? Sim, Então, sim. isso corrobora o que eu queria dizer. De fato, você, Marco, tocou num ponto interessante, que é o seguinte: o afastamento do homem a partir do pecado original, houve uma degradação, me parece essa ideia muito interessante, mas lembrar também que o modo de contar a história dos antigos não é o mesmo modo nosso do modernismo, né? Que esse detalhe de datas, eles contam fatos históricos, mas a preocupação deles era preservar o fato e não tanto o detalhe de tal, assim, tal ano aconteceu isso, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que pode levar em consideração, que não se fazer história como nós fazemos hoje, né? Querendo precisão de data e tal. Mas o fato é real, mas o modo de contar pode ser um pouco diferente do que a gente entende hoje. E essa parte da degradação que você falou pode ser uma forma de mostrar que a humanidade está indo até a chegada de Cristo. Não, é interessante. Vamos ver mais, né? Exatamente. E mudando, não sei se alguém gostaria de continuar comentando sobre esse assunto, mas eu vou mudar um pouco na minha pergunta agora. Eu fiquei. A gente olhou para a correção que foi feita aí no calendário que chegou até nós, no mundo ocidental, e que é o mais amplamente utilizado no mundo inteiro, né? Mesmo que os chineses usem o calendário deles, eles precisam conhecer o nosso. A gente não precisa conhecer o deles, pelo menos por enquanto. Não sei até quando. Espero que não aconteça dos chineses virarem um país hegemônico a ponto de a gente precisar sobre nós ser imposto um novo calendário chinês. E aprender mandarim ainda. Aprender mandarim. Ou chinês ou ortodoxo, né? Um dos dois vai chegar aí. Eu não sei se os russos estão com esse poder todo aí, mas a minha pergunta é, como é que, você sabe me dizer, você falou que os judeus eles continuam usando o calendário deles, né? Eu imagino que eles precisam fazer algum tipo de correção, ou também o calendário deles é autocorretivo, vamos dizer assim. Eles corrigem também. Isso, o José que viveu lá, como é que eles fazem isso de um ano para outro? Mas eles corrigem sim. Que o calendário lunar corrigem sim. Sim, eles fazem correções, tem as regras dos rabinos, né? Tem regra mesmo, Eles observam, você tem os ciclos do calendário rabínico, em que a cada 13 anos, se não me engano, começa a dar diferença. Então, os rabinos antigamente, como que eles faziam? Ah, perdão, minha câmera não está ligada, devia estar aparecendo, perdão. Os rabinos, se o som fica melhor. Os rabinos, a cada 13 anos, eles saíam para observar a natureza, ver como está as árvores, os campos, como que está a estação, né? E aí eles faziam a correção. Só que para não ficar uma coisa muito empírica, o que eles fazem? Então eles estabeleceram lá uma regra de ficar intercalando nesses 13 anos, ano 5, acho que se não me engano é no primeiro, no quarto, no sexto e acho que no oitavo, aí eles já fazem a adição de um mês. Então e aí eles vão fazendo essas correções a cada tanto tempo. Não me lembro agora de cabeça, isso aí eu vi de passagem, em ciclos, porque também tem um ciclo de 19 anos, né? O ciclo de Meton, da posição da Lua e do Sol voltar às condições iniciais as mesmas condições iniciais a cada 19 anos. Ciclo de Meton. O metonônimo, alguma coisa assim. E isso é uma coisa que se descobriu empiricamente. Isso não está na Bíblia, mas se descobriu empiricamente. Então eles fazem essas correções seguindo esse calendário. Por quê? Para não dar, depois de um tanto tempo, a diferença na estação, né? Porque senão a primavera, se você fixa lá, e como o calendário deles, teoricamente, vai ter 360 dias, né? Vai acumulando esse erro ao longo dos anos. Então, eles fazem as correções periódicas e já estabeleceram uma tabelinha, a cada tanto tempo a gente corrige no ano 2, 1, 4, 6 e 8, se não me engano. Entendi. Mas aí desses anos eles acrescentam um mês, é isso? Já é sabido de antemão que naquele... para automatizar, para não ficar empírico, né? Porque
eles sabem que a cada tanto tempo vai precisar adicionar tantos dias. Então, para não dar diferença, para não tipo ficar vários anos em seguida, muito defasada, e vir um outro e pum, corrigir tudo numa vez, eles preferem diluir dentro desse período. Eu não me lembro exatamente como que é o período, mas eu posso verificar essa informação para vocês. Eu só estudei isso de passagem uma vez. Mas eles usam isso no dia a dia, quer dizer, fora de um contexto religioso? Não, mas o que acontece, Marco, é o seguinte, que os chineses, os turcos, né, a Turquia, os árabes em geral, eles têm 2 calendários. Para a finalidade de comemorações, eles usam o calendário tradicional deles. Agora, para a finalidade comercial e civil, eles utilizam o gregoriano. Ah, tá. Então, eles, nas atividades, senão isso daria uma confusão terrível, né? Então, eles usam os 2 calendários, sendo que o deles, o tradicional, é utilizado apenas para alguns ajustes, né? É interessante que, pessoal que é físico, o Newton, pelo calendário juliano, ele nasceu no dia de Natal, no dia 25 de dezembro se não me engano, de 1642, né? Agora, pelo calendário gregoriano, ele nasceu em janeiro de 6 de janeiro, se não me engano. De 43, né? Os 10 dias lá, né? Mas os biógrafos colocam que Newton nasceu no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Tá bom, então é só no contexto religioso, mas nem no contexto nacionalista, assim, sabe, um jornal assim judaico Israel, e eles colocam lá os dois. Mas em Israel eles usam até como civil. Só vai usar o nosso para fins comerciais, mas lá os feriados nacionais, o funcionamento da universidade, escola, o dia a dia, os horários de trabalho é em função desse religioso. Tanto é que lá o fim de semana é sexta e sábado, né, por causa do Shabat, e aquilo que é o nosso, parecido com, não é a mesma coisa, mas é parecido com o nosso sábado, de as coisas começar a fechar depois do almoço, acontece isso na sexta lá. E os feriados tipo, você está trabalhando até, por exemplo, vai ter um feriado, vai cair o dia da expiação, Yom Kippur, né, que é um dos 7 festas, né, que eles têm um Shabat, né, não só no 7º dia, mas também nas festas. Isso vai acabar, por exemplo, se cair numa quarta-feira. Então você trabalha até quarta-feira, 2 da tarde, por exemplo, e você já eles já te liberam mais cedo para você ir para casa, comprar a comida, o que for especial, para você estar com a sua família. Quando chegar o horário do pôr do sol, você já está recebendo. E acabando o pôr do sol, quem trabalha depois do pôr do sol, passou as 24 horas, dá o pôr do sol no outro dia, na quinta-feira, já estão trabalhando no final, ali de noite na quinta, muitos não. Alguns não compensam, né, reabrir, mas muitos vão voltar a trabalhar, principalmente o pessoal da área de restaurantes e tudo mais, volta a trabalhar na quinta-noite. Então eles parariam tipo quarta-tarde e volta quinta-noite. Então comercialmente, dentro do país, mesmo até a parte comercial dentro do país funciona assim, mas como eles têm que fazer negócios com outros países, aí na parte de comércio externo eles têm que se adaptar aos horários, né? Então, lá em Israel, domingo de manhã, tá todo mundo na universidade, por exemplo, trabalhando, fazendo pesquisa, o laboratório tá cheio, as aulas estão tendo. Não, mas pelo menos a semana tem 7 dias e é dividido em 24 horas. Sim, sim. E outra questão é que, se eu entendi bem, o dia começa, quer dizer, hoje é dia 29, então hoje o dia para eles começou a partir do pôr do sol, é isso? O dia 29... O professor Vilhena, o professor Roberto, um deles deve ser, eu não me lembro agora de cabeça quando que começou a se contar o dia a partir de meia-noite, porque sempre, pelo menos no período bíblico, historicamente, o dia sempre foi considerado como finalizado ao pôr do sol. O sol some e o dia acaba. Então sempre foi contado, os dias sempre foram contados de pôr do sol a pôr do sol. Por isso que a guarda do sábado, por exemplo, lá para os judeus, é de pôr do sol a pôr do sol. Né? Os adventistas também guardam assim. Você também guarda, né? Você é adventista, você guarda também. Pôr do sol. Por isso que a Bíblia fala tarde de manhã, né?
Sexta-noite o professor pode trabalhar. Mas para você o sábado começa quando? Na sexta à noite ou no sábado à noite? É o pôr do sol de sexta, que já ali, Tá. porque a sexta se considera finalizada no pôr do sol. É tipo, o sol some e acaba o dia. Esse aqui é o conceito. É aquilo lá. Erev, que está lá na Bíblia hebraica, né? Erev e Boker, né? Erev é como se fosse o evening, esse início da noite. E a parte clara, o Boker, né? O Boker significa manhã, dia, a parte clara do dia. Então, Erev é a parte escura do dia, às 12 horas mais ou menos, o Boker. Até Neemias, quando eles voltam do exílio da Babilônia, Neemias vai restabelecer a ordem, reconstruir a cidade, o templo e tal. Até ele fala lá, ele estabelece, quando o sol baixar, a sombra do sol, né? O sol sumir e a sombra se prolongar, o dia acabou, ninguém mais entra na cidade, tem que ter segurança, põe os guardas nos portões da cidade. Esse era o conceito. Agora, historicamente, eu não me lembro agora quando que foi a mudança, porque foi uma questão, acho que comercial, de contar os dias de meia-noite e meia-noite. Eu tenho aqui, olha, que é o seguinte, foi em 1884, do ponto de vista, então, civil apenas, né, não religioso, houve uma conferência em Washington, que é a Conferência Internacional do Meridiano. E então, todos os países que participaram dessa conferência passaram a aceitar o dia começando à meia-noite. Agora, parece-me que os cristãos aí, ao contrário dos judeus, eles já adotavam alguma coisa parecida com a meia-noite aí. Alguns dos papas talvez definiu aí como sendo a meia-noite, como sendo o início do dia. No próprio havia aquele programa de jejum, uma série de coisas desse tipo, né? Eu não sei. Agora, do ponto de vista, então, de acordos internacionais, foi em outubro de 1884, foi no século XIX. É uma coisa bem mais recente. Agora, eu não me lembro como que era antes. O professor Vilhena ia comentar algo? Não, que, se não me engano, o próprio calendário lá... Gregoriano já falava agora, já tem alguma coisa que começar à meia-noite já. Porque isso muda até a linguagem, quer dizer, se a gente adotasse esse padrão, quer dizer, hoje nós concordamos que hoje é terça-feira, mas se a gente adotasse o padrão, a gente teria que falar que hoje já é quarta-feira. Biblicamente hoje é quarta-feira, mas ninguém pensa assim, né? Quer dizer, na nossa mente, no nosso mais... Pode falar. Não, porque a primeira-feira é o domingo, né? Tem dois idiomas, a gente é privilegiado, a gente consegue identificar mais facilmente, né? Tá no nome dos nossos dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Em Israel também, né? Significa, os nomes dos dias significa primeiro, segundo, terceiro. Então, agora outros povos, idiomas, às vezes você tem que ralar um pouquinho para explicar. O nosso já vai direto pelo nome, mas outros povos isso tem que ser explicado. Eu queria comentar uma coisa sobre o Shabat, aí, que é o seguinte, relacionar com a paixão e morte de cruz e a ressurreição de Cristo, que é o seguinte, pelo que você falou, a sexta-feira da paixão, quer dizer, sexta-feira santa, eles tiraram Cristo da cruz rapidamente, porque já ia ter o pôr do sol, né? E tiveram que tirar da cruz e pôr no sepulcro, e prepararam lá uns ungüentos lá e tal, que depois foram completar, né? Mas pelo que você falou de Israel, não sei se vale esse comentário, que é o seguinte, no sábado à noite, então, já poderia ter atividade, certo? O sábado à noite já era domingo para eles. Então, as mulheres não foram no sábado à noite no sepulcro, foram no domingo de madrugada, né? Então, aí na realidade elas já poderiam ter ido, ou seja, já começou a trabalhar no sábado à noite, um dia depois, né? Que para eles era domingo. Aí talvez seja um problema que você tenha visto na Israel também, que é um problema prático, né? Quer dizer, embora
pudesse fazer alguma coisa já no sábado à noite, né? Tem um problema de não ter luz, não ter etc. Talvez tenha. Mas é interessante porque, a rigor, já poderia se trabalhar no sábado à noite. Então. Eu podia fazer coisas no sábado à noite. É que naquele tempo tinha, como você já até comentou, né? Nem precisa esclarecer muito, né? As pessoas dormiam cedo até por causa do perigo, né? De ficar à noite, não tinha rua iluminada e tudo mais, os ladrões. Tanto é que 24 horas depois desse sábado à noite, no domingo à noite, tem a história dos discípulos de Emaús, porque o domingo estava, né, acabando, e eles falam para Jesus, que caminhava com eles, que, olha, não continua o caminho não, já está anoitecendo, é perigoso, tem ladrão, fica com a gente, aqui, né? Fica conosco. E por causa disso, Jesus acabou ficando. Aí o que acontece é que Jesus, né, vai parte o pão, aí os olhos deles se abrem. Só que o que é interessante, eles falaram que era perigoso e não queriam que ele fosse sozinho. Mas a alegria deles foi tão grande que eles esqueceram que era de noite, era perigoso. Eles saíram correndo 13 quilômetros de Betânia até Jerusalém para falar para os discípulos: olha, a gente viu ele. Então, né, você percebe que a alegria deles foi tão grande que está implícito ali que até o medo de andar à noite, né, porque tem salteadores nas estradas, foi esquecido. Então, porque nossa, a gente não pode deixar de contar uma coisa muito incrível. Isso já foi no domingo de noite. Isso também explica tem uma passagem no livro de Atos, na qual Paulo ele tem que fazer uma viagem, e ele, antes de deixar até aquela história, sabe, que ele está pregando numa casa e se junta muita gente, e até o menino, ele sobe lá no andar de cima, ele cai da janela, morre. Paulo desce lá e ressuscita. Por que isso aconteceu? Porque Paulo ia ter que fazer uma viagem, então ele tinha que dar todas as instruções, não tinha telefone, não tinha e-mail, ele tinha que falar tudo naquele dia antes dele viajar. E a pregação se prolongou até meia-noite. Mas que meia-noite que era essa? É a meia-noite do sábado para o domingo. Aí, se era, então, meia-noite de sábado para o domingo, para ele já era domingo. Aí, tanto é que ele depois, e logo em seguida, naquele domingo, ele viaja. Então é porque tem gente que não sabe se essa pregação foi no sábado ou no domingo. E tem a ver com essa data, da questão. Por que ele poderia viajar? Porque a questão do Shabat não estava sendo transmitido porque já era domingo, para o conceito deles. Mas é uma outra história que mostra essa questão da questão de viajar ou não, essa questão de se já deu o pôr do sol ou não, e tinha a ver com isso. Paulo sentiu a vontade de prolongar, até por conta que ele poderia fazer aquela viagem. Se fosse o Shabat chegando, Paulo já talvez mudaria os planos e o tamanho do discurso. Mas o rapazinho lá não aguentou, o discurso foi muito longo, caiu da janela. Tá bom, pessoal, muito bom aí. Então, nossa, o papo foi muito bom aí, aprendemos muita coisa. Alguém tem uma última pergunta? Tá bom, então vamos encerrar. Gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente aí, professor Vilhena. Muito boa a palestra. Eu gravei a palestra, tá? Eu estou devendo de lançar o nosso canal aqui, depois disponibilizar, né? Sempre que vocês acharem pertinente. Eu acho que hoje a discussão foi muito boa também. Tá bom, então, vamos ver. Acho que talvez em julho nós não tenhamos um novo encontro, mas em agosto nós voltamos aí. Semestre que vem voltamos aí todos os meses, né? E vamos planejar também as nossas lives aí abertas para todo o canal, para todo o público, né? É isso aí. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite. Obrigado, professor Vilhena, pelo convite. Foi um prazer Boa noite. conhecê-los, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais.